Maravilha. Doações estão chegando, em breve eu mostro. E você nessas letrinhas aqui, ao decorrer de todo o programa, para saber como participar. Se você já faz caridade em sua cidade, muito bem. Mas caridade com ordem. Com ordem. Para não fazer igual o sistema, jogar dinheiro fora. Investir em gente que são, na verdade, aproveitadores, oportunistas, infrutíferos e por aí afora. Várias classes de seres humanos. Gente boa do Senhor, nosso Deus. Hoje eu estava meditando, antes de entrar no tema, sobre o mundo. Tem gente que me critica? Não tem, né? Não, ninguém me critica. Quanto mais uma pessoa aparece, mais ela leva chumbo, né? Normal. E na verdade é só 1% do que eu vou receber nos próximos anos. Vamos começar? Vamos. Tem me incomodado muito o quanto que as pessoas que são preguiçosas e dizem é um pecado capital não estudam as coisas, e o pouco que estudaram, na verdade, ouviram falar no rádio, na TV, de alguém, de alguma referência, guardaram aquela informação e vão levar essa informação até o fim, até o túmulo. Muitas não revisam, não renovam, não se aprofundam e levam por décadas uma meia-verdade, uma alienação ou uma mentira, um equívoco, um mau entendimento, uma má interpretação ou um conhecimento extremamente básico de um assunto relevante, como é o significado de pecado. Para evitar isso, a vocês que quero parabenizar mais uma vez, a audiência desse programa são pessoas de bem, pessoas que querem trabalhar, que querem agir, pessoas que o fato, psicologicamente falando, de estarem aqui e terem prazer no formato do programa é porque de fato são pessoas frutíferas. Ninguém vai ouvir algo que não concorda. E se nesse programa falamos de coisas boas do Evangelho, coisas profundas, porque o Evangelho é uma imensidão de assuntos. Não tem como repetir assuntos. Tanta coisa a se falar, tanta coisa preciosa e profunda. Então vocês que têm esse paladar realmente merecem as devidas parabenizações. Parabéns. Mas nós precisamos avançar hoje. E muito. Porque existem duas coisas que estão me incomodando muito do entendimento altamente equivocado de vocês fora do sistema e principalmente dos de dentro. Vamos lá? Ponto número 1, pecado. Nós temos na história da Escritura, provavelmente registrada por Moisés, a queda do homem. São jargões teológicos, origem do pecado, queda do homem, que pegam tanto que é capaz de um católico e de um evangélico, um espírita, enfim, acreditar de fato que o homem caiu no pecado com uma conotação religiosa, pior, espiritual,
e que a queda do homem foi no jardim do Éden. Vou explicar tudo, calma. Para começo de conversa, no Bereshit, no princípio, Deus fez o bem e o mal, luz e trevas, 2 reinos. Isaías 47. Criou e deu livre-arbítrio para o homem escolher o seu caminho. Aí tudo é referência, tudo é escolha, tudo é motivação. Deus não interfere, só interfere para a salvação e quando envolve o coletivo, o seu povo todo. Yahudim, povo de Deus. Aí você pega Eva e o pessoal fica dando todo tipo de filosofia, sofisma, fábula, mito, para a história da serpente e para a história da fruta. Isso dói nos ouvidos como no ouvido de um maestro que escuta um clarinete desafinado tocando na banda. Dói no ouvido quando alguém diz fruta. Dói mais ainda escrever pecado na Google. Ou pegar o celular e falar, ok Google, pecado. E aparece uma lista de fotos no Google Imagens com serpentes, com Eva nua, Adão nu, em volta de uma serpente, próximo de uma serpente, e uma maçã brilhante, aquela maçã argentina ainda. Jesus não tinha cabelos lisos nem olhos azuis. A serpente não é serpente. Serpente ali no original é réptil. Serpente no original é réptil. Era um animal. Não se sabe como ele era. Só se sabe que ele passou a rastejar. E não interessa. Mas o que interessa é o fruto. Porque não é fruta. Pior ainda, maçã. William Branham diz que foi o sexo mais doido. E aí surge a conotação espiritual para a palavra pecado. E as pessoas começam a pensar em tudo menos no óbvio, que é a verdade. Hoje você fala pecado, o cidadão já lembra de porneia, adultério, sexo, toda classe de pecado sexual. Morte, ladrões. Os mais conservadores vão lembrar de brincos, batom vermelho, unha vermelha. O que é pecado? Eu vou mostrar para vocês com profundidade, rapidamente, no hebraico e no grego, o que é pecado. Que tem o mesmíssimo significado, só que no hebraico tem 3 níveis de aprofundamento. Vamos lá então? No Velho Testamento, toda vez que aparece a palavra pecado, errata, a palavra errata, que é o mesmo significado do grego, amartia, amartio. Acabou se tornando amártio com o tempo, mas é amartia, que é errar o alvo. Isso nós aprendemos em teologia, inclusive tem uma matéria chamada, uma disciplina, amartiologia, e no curso desse Teologizando eu ensino sobre a martiologia, refutando o que o sistema diz. Tudo bem? Mas vamos com calma. Rata também tem o significado de mudar de direção. Opa! Aí eu começo a me lembrar de converter. Converter é dar meia volta, 180 graus.
Você olhava para as trevas, escolheu as trevas e agora passa a ter uma conversão, olhando para a luz e escolhendo bem as coisas boas. Então, pecado também é desconverter, no sentido hebraico mais utilizado no VT, rata. Até aqui, beleza, né? Acontece que o fruto da ciência do bem e do mal nos revela duas coisas. Primeiro, Deus fez trevas e luz, reino do bem, reino do mal, e deu livre-arbítrio para o homem escolher. Assim também no jardim ele fez duas árvores, uma para a saúde e uma para a doença. Uma para a salvação, uma para a perdição. Poderia-se comer de todas. Fruta e fruto, há muita diferença. Fruto pode ser simbólico, figurado, no sentido de ação, de atitude, de obra, e não fruta, que tem um significado muito mais pobre, que é a conotação católica, e que as filhas parece copiaram, acreditando inclusive no oferecimento da maçã. Tenha santa paciência. Então, existia um fruto da ciência do bem e do mal. Não poderia tocar naquilo, querer saber além do que estava sendo proposto, oferecido, dado para o homem. A mulher quis saber além. A mulher quis esse fruto, essa obra. Ela quis saber além do que lhe era permitido. E levou o homem a querer saber também. Porque se comer ali e frutos são figurados, nós temos entendimento que Deus disse a eles: não queiram saber além. Mas a serpente, Satã, ofereceu a eles um conhecimento para passar a ter um entendimento como o Criador tem. Mas essa proposta existe ainda hoje. Mateus 4, Lucas 4, Satanás usando a Bíblia não para pregar mentiras, mas meias verdades, verdades aproximadas. Se possível fora, enganaria até. É sempre semelhante. E ele vem sempre usando as escrituras, por isso que eu vou fazer um vídeo. A Bíblia não é sagrada, porque não é caixinha de promessa. Se você vê a Bíblia da forma evangélica, caixinha de promessa, católica, você vai se defender sempre e nunca vai se corrigir, nunca vai se arrepender, porque você vai usar versículos isolados para defender suas teses, seus pensamentos, o que você gosta, e a Bíblia encaixa em qualquer pensamento, se ela for vista isoladamente, descontextualizadamente. No grego, amártia é errar o alvo, mas também é sair do caminho. E quem é o caminho? Qual é o caminho? O óbvio, Jesus. Então veja, tanto rata, hebraico, amártia, é errar um alvo. Mas basicamente é errar. De modo que pecadores deveriam ser traduzidos para errantes e não erradores. Erradores não fica bom, não soa bem no português. Errantes. E pecado deveria ser traduzido para erro, para não ter essa conotação equivocada que as pessoas têm hoje. Irmão Akil, na Bíblia original você vai fazer assim? Não. Eu vou manter pecado, mas entre parênteses, algumas vezes, e muitas vezes na verdade, eu vou escrever erro. Por que eu vou fazer isso? Vou explicar já. Do latim é peccare, que significa cair fora do caminho. Sabe aquela expressão tô fora? Pois é. Tô fora é pecado. Vamos na reunião orgânica, tô fora. Quer participar do EC, quer trabalhar? Não, tô fora. Me tira disso aí. Isso também é o significado etimológico de pecado. Errar o alvo, querer sair do caminho, desviar do foco. Mas a gente já vai chegar lá. Calma. O homem e a mulher quiseram ser igual a Deus. E Satanás usa meias verdades para
oferecer a ele, sabe o quê? O que ofereceu a Jesus: ter, ser e poder. Sejam como Deus, pensem como Deus. É assim que Satã oferece hoje às pessoas o desigregismo. Saiam do sistema e sejam igrejas sozinhos, não se reúnam. Sejam deuses de si mesmos, mestres de si mesmos, não tem ancião, não tem ordem. Esses são sim os desigrejados. Eu vou mostrar já ainda mais no Salmo 51. Eu vou compartilhar com vocês, para a gente começar, o Salmo 51. Vamos lá? Deixa eu pegar aqui na Bíblia online, qualquer uma aqui, só para a gente usar a tradução deles mesmo, para vocês irem acompanhando. Tela, se preferir, abra aí na sua tela ou a sua Bíblia. Nesse texto tão conhecido, ainda falando no hebraico, lembra que no hebraico eu disse errata? Só que no hebraico é muito mais profundo que no grego, a língua mais falada no Novo Testamento, na época de Jesus e discípulos, primeiro século. Não falada por eles. Paulo falava, mas os discípulos e Jesus falavam aramaico, que é um dialeto hebraico. Agora, veja só. 3 palavras aparecem nesse texto aqui, tá? 3. Vocês estão vendo em português. Mas eu vou mostrar para vocês onde elas aparecem. Vamos lá. Vou pegar a caneta para vocês terem uma ideia. Isso aqui é um exemplo, tá? Tem muitos outros que poderiam ser usados, mas esse texto aqui é o melhor para utilizar. Tá aqui: pecado, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado. Aqui pecado é rata, que significa errar. Errar. Esse mesmo rata vai aparecer no versículo 3, 5 e 9. Só que o rata é um caso isolado, gente. Sabe o que é caso isolado? É um erro isolado. É quando você erra uma vez na vida, ou aleatoriamente. Um dia você comete um deslize, um erro. Você erra. Erra com alguém, erra consigo mesmo, erra com pessoas. Esse é o pecado de nível 1, rata. E aqui, quando é traduzido para os idiomas oriundos do latim, o camarada que vai fazer esse trabalho, ele tem que escolher apenas uma palavra que se encaixe. Infelizmente, por isso vem as complicações das traduções. Porque o cidadão não escolhe a especificação, ele escolhe somente pecado. Só que aí você vai ver que existem outras palavras mais profundas e a gente vai para o nível 2 agora. Vamos para o nível 2? Onde que está o nível 2? Aqui. Tens misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Ali, transgressão já é diferente, é no sentido de infração, revolta. Ela aparece aqui no 3 também, porque eu conheço as minhas transgressões. Aqui já não é mais rata, aqui já é pecha. Pecha é no sentido de errar revoltadamente. É quando alguém erra com revolta, com vingança. É uma classificação mais profunda. A rata, nível 1, você erra esporadicamente.
uma vez. Casos isolados, erros isolados. Pecha não. Pecha quando você faz por revolta. É a transgressão. Transgressão, essa palavra que foi escolhida em algumas traduções, em outras você vai encontrar outros sinônimos. Transgressões, transgressão é o erro com revolta. Você transgride a lei, você não quer obedecer porque você está revoltado. Então, pecha é diferente de rata. É mais profundo, é um erro mais grave. Aí nós vamos para o texto aqui para encontrar o terceiro e mais complicado, mais duro, que é a palavra, vocês vão lembrar da marca de cosméticos, de perfumes Avon. Mas a pronúncia e a forma transliterada escreve-se com W, mas lê-se Avon. Avon significa iniquidade. Lembra do iníquo ou dos iníquos? Iniquidade é mais grave. Vai aparecer no versículo 2, que está ali, ó. Vou pegar a caneta. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Aí, no versículo 5, quem traduziu essa Bíblia aqui preferiu a palavra iniquidade, mas você vai encontrar outros sinônimos. Eis que em iniquidade fui formado. Aqui já é rata, ó, pecado. Pecado concebido pela mãe aqui é diferente de iniquidade, que é mais profundo. Já vou explicar. Agora a gente vai no versículo 9 e encontra mais uma vez um pedido de Davi, que muitas vezes errou e pagou por erros gravíssimos ao decorrer de toda a sua vida. Ele diz: esconde a tua face dos meus pecados, rata, e apaga todas as minhas iniquidades. E agora Avon. Todas as minhas iniquidades, Avon. Avon complica tudo, hein? Porque Avon é muito mais grave. Avon é o pecado gravíssimo. Por quê? Lembra que eu disse a vocês que rata é quando você faz isoladamente, comete um erro isolado. E eu disse a vocês que pecha é quando você comete com revolta, com revanche, com vingança. Sabe alguém que fica com raiva do governo, da prefeitura e vai lá e passa o radar em alta velocidade, comete aquilo com revolta. Ele deixa de fazer alguma coisa na empresa para o patrão com revolta. É muito mais grave do que um caso isolado de um erro isolado. Mas Avon é o mais grave de todos. Avon é quando alguém começa a cometer um erro repetidamente, constantemente e pior, sem temor. Ele perde o peso da consciência. Lembra do nosso textual de Paulo, Romanos 14, tudo que não é segundo a consciência é errado, é errar, é pecado, é amártia. O que não é segundo a consciência é erro. O problema é que o Avon, a iniquidade assim traduzida na maioria das traduções em português, é quando você perde a noção do erro. Você erra tantas vezes que você não tem mais uma consciência limpa e pura para lhe dizer: você está errado. Aí você começa a precisar de um ancião, de um áquel, de um responsável, de alguém idôneo, que pode ser o teu pai, o ancião orgânico,
ou o ancião espiritual, como um Akel da vida, num vídeo para dizer para você, meu amigo, volta. Volta, por que volta? Porque nós vimos que algumas das etimologias dos radicais de pecado é sair do caminho, é tropeçar, é sair do caminho, é desviar-se. Então a gente diz volta, regressa, para que você deixe de errar o caminho, o alvo. Essa prática frequente, Avon, é a mais terrível. É quando alguém deliberadamente assume a condição de errante. Eu erro porque eu quero e acabou. Pergunto a vocês: qual classificação vocês estão inseridos, ou mais inseridos? Rata, pecha, Avon. Pecado, transgressão, iniquidade. Dentro disso, que vocês a partir de hoje aprendam, não para mostrar que agora vocês sabem para os outros, não, humildemente ensinem os outros e aprendam. Pecado não tem conotação espiritual da maçã, nem sexual, nem nada. Pecado é errar. Errou, pecou. Não tem conotação. Porque hoje, o que se entende? Se alguém disser assim, o Akel pecou, é diferente de dizer o Akel errou. Percebe? Chega alguém para você e diz o Akel errou, e alguém diz o Akel pecou. Ó, a conotação é diferente. E não devia ser, porque é a mesma palavra. Este é o programa O Evangelho, porque o que realmente importa é seguir o caminho, acertar o alvo e procurar não errar.